Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. O Salada Net de hoje traz um tema de extrema importância. A gente vai falar sobre um trabalho voluntário na Casa de Apoio Sol Nascente, da Fazenda da Esperança, com portadores de HIV. E para falar sobre o tema, estamos aqui com a doutora Heloísa Bazzarelli. Prazer enorme ter você aqui, viu, Heloísa? Prazer, Maura. Obrigada pelo convite. E ainda existe muita dúvida. Desinformação. Enfim, tem muita coisa a ser tratada aqui e muita coisa que a gente pode levar ao público que está nos assistindo. Primeiro eu queria saber como é que foi que esse tipo de trabalho surgiu na sua vida. E começou aqui em São Paulo, né, logo no começo da epidemia, quando a gente ainda nem sabia o que realmente causava o HIV. E aqui em São Paulo, na época, eu trabalhava num centro de saúde muito grande. E a gente começou... a sua especialidade é pneumologia. É pneumologia, doença respiratória. Então, foram aparecer diretamente ali, né? Diretamente porque pneumonia e alguns tipos, e tuberculose. E eu comecei a me envolver com aulas e tal. E quando eu voltei para Guaratinguetá, acabei virando referência para os outros colegas que mandavam esses pacientes para mim. E quando aí eu fui convidada, que eu conheci a obra do Frei Hans na Fazenda da Esperança, que lá recebem os jovens dependentes químicos, e muitos deles já apresentando sintomas da doença, eu me encantei com o trabalho e falei, eu quero participar disso, até que nós resolvemos criar um local específico para o atendimento, principalmente das pessoas de HIV com fase terminal. Isso é tudo feito pela Fazenda da Esperança, que é do Frei Hans. Aliás, é uma pauta que eu quero trazer aqui mais para frente, porque eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Frei Hans e de toda a equipe, da qual a doutora Heloísa faz parte, que é um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Né? E esse trabalho, ele tem o apoio do governo? Tem ainda não aquilo que mereceria, né? E nem aquilo que a gente precisa. Mas já existe um apoio pequeno, né? Mas nós vivemos muito mais da doação e da caridade das pessoas. E então, com todas as dificuldades, a gente continua sobrevivendo, desde 93. E como é que isso pode ser mudado, né? Porque, assim, ter que depender uma doença, acho que a mais grave. Exatamente, né? É uma doença ter difícil. Que depender de doação é uma coisa muito séria. Muito né? séria. O Frei luta muito através de campanhas. Atualmente estamos na Rede Vida de televisão, está sempre aparecendo a campanha. E para você ter uma ideia, nós já temos outra casa montada, muito bem montada, e não podemos inaugurar porque não temos condição de contratar recursos humanos. E o que a gente poderia pedir aqui, já que a gente tem gente nos ouvindo, o que a gente poderia dizer com relação a isso? Então, eu acho assim que as pessoas que estiverem interessadas, eu vou passar aqui o telefone da Casa de Apoio, DDD 12 3133 5300. É só ligar a qualquer horário que sempre vai ter alguém para atender e dizer que está disposto a colaborar. Quem quiser também ir lá para conhecer, né, para visitar a obra. Eu acho super importante. Conversar com os pacientes, né? Nem que seja assim a caridade só na forma de uma visita, um abraço. Vale a pena ajudar também. Eu acho que não só quem quer fazer doação, deve ter muita gente que tem vontade de fazer um trabalho voluntário. Voluntário, dedicar exatamente. Um dia da sua semana, não sei, algumas horas, para fazer alguma coisa por essas pessoas. A questão do voluntariado é uma coisa que preenche muito a vida. O voluntariado é muito gratificante. É muito gratificante. Né? E outra coisa que eu queria saber com você é, por exemplo, o Frei Hans, ele montou várias outras casas a partir dessa. O tripé da Fazenda é o trabalho em comunidade, a espiritualidade e a vida em comum. Então, baseado nisso, surgiu a primeira fazenda, seguida logo do centro masculino, depois do centro feminino, e hoje a fazenda é uma realidade em vários países do mundo, toda a América do Sul. Então, é impressionante como isso cresceu. Quantas fazendas tem hoje? 53. No Brasil inteiro, praticamente em todos os estados brasileiros, no mundo, na América do Sul, no Vietnã, nas Filipinas, quer dizer, na Europa tem fazendas em todo o mundo. E a Sol Nascente, então, veio como um braço dessa obra grande, que se chama Obra Social Nossa Senhora da Glória, a qual Fazenda da Esperança é um braço que cuida da recuperação dos dependentes, Casa de Apoio Sol Nascente para auxiliar os pacientes HIV positivos em fase terminal, e até a creche também tem creche, e aí vem outros desmembramentos dessa mesma obra, quer dizer, um amplo trabalho social
você ter uma ideia, foi o único lugar extra, vamos dizer assim, oficial, que o Papa visitou quando da sua última visita ao Brasil, em 2007. É um trabalho maravilhoso mesmo. Agora, eu queria saber a demanda disso, né? Porque, assim, tem lugares... Nossos maiores, vamos dizer, clientes seriam os hospitais, os postos de saúde maiores, especialmente da cidade de São Paulo. São pessoas que vão parar em hospitais, são muitas vezes abandonadas pela família, são andarilhos, moradores de rua, pessoas sem documento, muitas vezes... Abandono social, ou simplesmente aquela família que não quer ter trabalho. Mas acho que o amor para uma pessoa que está com uma doença dessa é extremamente importante. O amor é importante para todos nós, né? Para todos. Mas principalmente quando está passando por uma situação nesse dessa. caso específico, a gente sempre fala que a morte social antecede a morte física, porque a pessoa se sente totalmente, né, discriminada, então é difícil. Heloísa, a gente foi até as ruas para saber qual é o nível de conhecimento das pessoas. Então, a primeira pergunta é, você sabe realmente como é que é transmitido o vírus HIV? Então, vamos ver o que as pessoas responderam. Então, não sei se sei exatamente. Eu sei que por relação sexual, alguma troca de agulha, se você for usuário de droga... Você pode contrair o vírus ou por uso de seringas mal higienizadas, não descartáveis, ou qualquer outro tipo de contato entre os dois sangues das duas pessoas, a contaminada e a não contaminada. Sexualmente, né? Dizem que pode pegar com alicate de unha também, fazendo a unha, umas histórias assim. É por relações sexuais... Quando alguém tá com algum tipo de corte e ficar próximo, sei lá, da boca, ou você também tá com um corte e aí o sangue se encontra? Exatamente, eu não sei, mas eu acredito que é pelo contato sexual, por contato sanguíneo, através de agulha ou ferimentos, coisas assim, é o que eu penso. Heloísa, pelo que as pessoas respondem, dá para saber que as pessoas não estão totalmente desavisadas, mas ainda tem muita dúvida. E há quem pergunte ainda, beijo na boca, né? Porque é uma coisa que a pessoa pode nem chegar às vias de fato, mas o beijo na boca é uma coisa mais comum, mais usual, né? Pelas respostas, a gente percebe que as pessoas têm uma noção, mas não sabem, assim, com certeza, né? Parece que estão meio que em dúvida, né? Então, vamos repassar. Primeiro, relação sexual desprotegida, qualquer tipo. Porque muitas vezes as pessoas acham que o sexo oral, por exemplo, não tem problema. Porque existe troca de fluidos, isso é importante. É lógico mesmo que sem não ejaculação. Exatamente, porque existe uma secreção prévia. Então, entendeu? Se a pessoa quer fazer sexo oral, ela tem que fazer de camisinha. De camisinha. Outra coisa é através do compartilhamento de agulhas e seringas que possam estar contaminadas. Terceiro, da mãe para o filho, na ocasião de aleitamento materno ou da própria gravidez. Então, pode acontecer da grávida não transmitir para o feto? Pode, acontece. Toda criança que nasce de uma mãe HIV positivo, ela nasce HIV positivo porque ela tem anticorpos da mãe. Então, tem que se esperar pelo menos até 1 ano. Hoje em dia até existem testes que detectam mais cedo essa viragem, quando a gente diz que clareia o soro do bebê, ou seja, o bebê passa a ter uma resposta imunitária dele mesmo. E se ele não pegou o vírus, o exame dele é negativo. Então, cuidado com a grávida infectada, com certeza. Com portadora, é extremamente importante. É fundamental, tanto que a sorologia para HIV faz parte da rotina pré-natal. Uma outra situação em que também é mais difícil com agora o controle dos bancos de sangue é através das transfusões de sangue. Então, pacientes hemofílicos, ao exemplo, né, do Enfio, Betinho. No Brasil se esperava a africanização da doença, né? A OMS calculava que no ano 2000 o Brasil ia ter uma explosão de casos, mas graças ao programa de distribuição, a todo um programa muito bem montado, o Brasil despontou como um país que mostra que, apesar da condição de emergente, ele fez um controle muito efetivo da doença e que se esperava a projeção, a gente calcula hoje no Brasil, de 600 mil pessoas infectadas. Os remédios são grátis? São grátis. O governo oferece o coquetel todo grátis, remédios caros, né? O Brasil quebrou patentes de remédios super importantes, né? Então, é uma coisa que o Brasil pode se dizer modelo para o mundo. Qual o número? Vocês têm esses números de quantas pessoas têm e não sabem? Se projeta que para cada pessoa que sabe, existam de 3 a 5 que não sabem. Então, se a gente fizer essa conta, né, nós temos aí um bom número, praticamente 2 milhões de pessoas no Brasil convivendo com HIV que ainda não sabem.
E qual a diferença de uma pessoa logo que contrai saber para uma que fica anos sem saber, em termos de qualidade de vida, de possibilidade de melhora? Como é que é? Quanto antes você descobre, melhor, porque você pode ter acesso a tratamento, acesso à medicação, numa situação em que seu organismo ainda se encontra com um sistema imunológico bom. Se você bloqueia a multiplicação desse vírus, você preserva o sistema imunológico, você preserva as células de defesa, a pessoa não fica doente. Tá, então a AIDS em si é uma síndrome, ela não tem um sintoma. Os sintomas vão depender de que tipo de infecções essa pessoa adquirir. E com os remédios, o sistema imunológico é preservado porque os vírus são mortos. Não totalmente, mas a grande maioria deles. Então, se a pessoa controla com o tratamento a multiplicação viral, o sistema imunológico sobe e a pessoa fica se sentindo bem novamente. Entendeu? Então, se quebrou essa evolução que acontecia pessoa pode não desenvolver a doença. Eu tenho pacientes com mais de 20 anos que nunca tiveram 20 anos de doença. Que não tem nenhum resfriado, sintoma. Nada, porque são pacientes que se cuidam. Então eu digo, é uma doença crônica, como a gente pode comparar hoje com um diabetes, com uma hipertensão arterial, como uma doença da tireoide, que a pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida, por enquanto. Tem algum caso de alguém que tenha curado realmente? Um caso milagroso seria, né? O que a gente viu recentemente foi um paciente que ele tinha uma leucemia, era um paciente grave, e ele fez um transplante de medula óssea. Para surpresa dos médicos, depois desse transplante de medula, ele não tinha mais o vírus. Então, esse paciente está sendo estudado. Que maravilha, porque é um caso único que se sabe no mundo de cura. Né? Então, hoje em dia, as pesquisas estão sendo muito direcionadas para os pacientes que estão bem, em vez de estudar os doentes, né? Agora, complementando sobre as dúvidas, que são muitas, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre como se adquire o vírus. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Então, uma coisa importante que eu acho que tem que ser lembrada, que até por uma questão hoje de moda, está se usando muito tatuagens, né? A pessoa tem muito cuidado com o uso de agulhas, acupuntura, procedimentos, né? De acupuntura, tratamentos também, cada um tem que ter sua agulha. Separação de alicates, materiais cortantes, materiais perfurantes para as mocinhas, a manicure, para os rapazes, material de barba, né? Não compartilhar isso com ninguém, até por uma questão de higiene. No salão de beleza, a gente vê assim, aqueles alicates, a pessoa põe dentro daquela caixinha que parece um quadradinho ali, um forninho, e fica 2 minutos ali e tira e diz que está esterilizado. Não adianta nada. Ai, socorro. A pessoa não faz ideia de que aquilo não esteriliza nada. E eu acho também legal, Maura, a gente enfatizar como é que não se pega, para desmistificar. Porque a gente já vive apavorado com tudo, né? Você apavora com a violência, você apavora com a doença, a pessoa é um momento fica que com tudo medo. é preocupante. Então vamos dizer como é que não pega. O convívio social com a pessoa HIV positivo não traz risco nenhum. Você pode apertar a mão, pode abraçar, pode beijar, pode fazer carinho, que isso não vai te colocar em situação de risco nenhum. Em cadeira quente de cinema, que as pessoas ficam morrendo de medo de sentar, dizendo que vão pegar alguma coisa, nos bancos de ônibus, nos bancos de metrô, nas poltronas de avião, no suor da academia, no uso das piscinas, entendeu? Não tem problema nenhum. E a questão do beijo, né? O beijo. Pois que aí, a não ser que a pessoa tenha uma ferida, uma lesão muito grande de mucosa, de boca, né? E que a pessoa vá beijar também, aquele beijo que vai sangrar e entrar em contato. Quer dizer, uma situação que eu, na minha prática clínica, nunca encontrei, graças a Deus. Né? Então, a gente diz que o beijo não tem problema. Agora, como você explica casos em que tem bastantes casos desse, que um está infectado, o casal, né? Um é infectado e o outro não. Exatamente. Como é que se dá isso? Se acredita isso, talvez há determinadas substâncias que a pessoa produza, que ela mesma tenha dentro do seu código ali genético, químico, que a favoreça a não se contaminar. Não se sabe ainda. Talvez esteja aí a chave da cura da doença, descobrir, né, determinados que essas pessoas que não pegam em convivência com quem pega tem. Alguns receptores já foram identificados, né, então em base até de linha de estudo e de medicação, para tentar fazer daí, desvendar isso. Por quê? Bom, e como você atende em consultório, né? Também não só esse trabalho que faz na Fazenda Esperança, devem aparecer casos de pessoas com sintomas ou com suspeita, né? E quais são esses sintomas? Que daí a pessoa chega, te diz e você já identifica. Como é que normalmente, assim, a imunidade, quando ela fica muito baixa, são assim, bem claras as infecções que a pessoa pode ter.
né? Como eu já comentei, tuberculose, um tipo especial de pneumonia, alguns tipos de câncer de pele, infecções do sistema nervoso central. Mas antes disso, emagrecimento acentuado, diarreia intermitente, febre por mais de 30 dias, queda de cabelo, lesões de pele, lesões de mucosa oral. Muitos pacientes, às vezes, abrem já o quadro da infecção com infecções graves. Por isso que o ideal é todo mundo se testar. Faz exame, assim como faz exame de rotina, faz, olha, condição de sempre sexo seguro. Fiz meu exame, está negativo, vida tranquila. E quando a pessoa chega no seu consultório e você tem que dizer para ela, né, ou você pede um exame ou coisa assim, você tem que dizer para ela que ela está infectada. Como é que é muito esse momento? Difícil, Eu sempre esclareço que a gente vai pedir esse exame. E quando vem o resultado, se esse resultado vem positivo, eu sempre gosto de focar o lado positivo, né? Que eu digo para a pessoa que ainda bem que ela descobriu, né? Porque agora ela pode tratar. Porque enquanto aquilo não era conhecido, ela estava correndo risco. Agora não. O tratamento é eficaz, a gente vê a eficácia do tratamento, realmente a qualidade de vida melhora muito. E o que a pessoa pode ou não pode fazer quando ela está realmente já infectada e tomando remédio? Tudo normal, vida normal. Ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode sair, se divertir. Fazer ginástica, bebida. Alimentação. O álcool é uma substância que baixa o sistema imunológico. Então, eu digo para a pessoa, olha, escolhas. A gente sabe você tem um problema, né? Quem tem colesterol não pode comer gordura. Quem é hipertenso tem que diminuir o sal. Então, tem restrições, a gente vai fazendo esse tipo de coisa que são medidas gerais. Eu falo, as medidas gerais de controle da saúde fazem bem para você. E o acompanhamento psicológico sempre existe? Como é que é isso? Existe um programa de acompanhamento? Na verdade, no serviço público, sim. Hoje em dia não dá para você atender um doente desse, só você. Precisa haver uma equipe multidisciplinar. Agora, só fazendo um adendo, a pessoa que vai ao seu consultório já tem a sorte de ser atendida por obrigada, você. Que bom. Por todo o carinho que você atende. Essa fase de conquista do paciente, para que ele fique comigo, para que ele acredite que é possível, para que ele tenha esperança, principalmente, e para que ele queira fazer o tratamento da série. Dele mesmo, né? Exatamente. Eu sempre digo que o tratamento sou eu e ele comigo, entendeu? E aí eu vou detectando as dificuldades maiores. Por exemplo, esse aqui tem dificuldade na nutrição, então eu vou pedir que a nutricionista me dê uma força. Esse já tem um temperamento mais depressivo, então eu vou pedir que esse aqui faça um acompanhamento mais constante com a psicóloga. A grande maioria, Maura, passou aquele primeiro impacto, vai muito bem. E fora que você trata com naturalidade, né? Sim. Como se fosse uma doença como qualquer outra. Como qualquer outra. Porque você pode passar a vida inteira e morrer de outra coisa, Exatamente. Né? Eu tenho pacientes que eu falo para você que estão tratando comigo há mais de 20 anos e eu, não vejo nada, estão bem, passam o inverno sem gripe, passam sem ter nada, comem de tudo, viajam, trabalham, namoram. Agora alguns estão até tendo filhos. Essas restrições acabam impondo às pessoas a ideia do preconceito, porque fica aquilo todo cercado, cheio de... como se fosse um horror, um bicho de 7 cabeças. E na verdade não é isso. A gente foi às ruas também saber o que as pessoas pensam sobre namorar uma pessoa que ela saiba, né, de antemão que já tem, que está infectada. E outro caso também das pessoas que souberam depois que o relacionamento já estava andando, que eu acho que isso deve acontecer as duas coisas, As duas coisas, com certeza. E acho que nada que o amor não passe por cima, né? Mas vamos ver o que elas acham. Possivelmente aconteceu uma situação de ou eu ou outra pessoa querer ter a relação sexual sem o uso da camisinha, por causa da intimidade dos dois, e isso iria prejudicar ou poderia causar algum problema. Então, eu acredito que não. Seria complicado, né? Mas talvez se eu gostasse muito da pessoa... Não. Se a menina topasse usar sempre proteção e ela fosse sempre sincera comigo, sim. Eu ia estar do lado dela e ajudar ela de qualquer forma com tudo que o tratamento requer, e não ia abandoná-la nem nada assim. Eu ia ficar chateada, né? Porque ele não confiou em mim, não me contou. Não pelo fato dele ter o vírus, mas ele já está comigo e não me contar uma coisa dessas, que é importante, né? Primeiro que eu faria o exame pra ver se eu tenho também. E segundo que se eu gostasse muito dela, isso não seria nenhum problema. Se eu amasse bastante, continuaria. Mas se eu só gostasse, eu terminava. Você vê, Luísa, que as opiniões divergem bastante. E a coisa da confiança, né? Da pessoa não contar.
Porque tem medo da rejeição. Também não dá para julgar ninguém, né? Com certeza. Mas o que você tem a dizer sobre isso pela sua experiência em consultório? Olha, a grande maioria de casais sorodiscordantes que eu atendo, e que um tem, outro não tem, eles continuam juntos, independente do estado. Às vezes ficam, né, com a pessoa até o final, sabe? Aqueles casos, né, quando se morria muito ainda. O que a gente observa é que a mentira, às vezes, é que é o fator que faz alguém deixar. Não é nem a condição de ser positivo ou não. É o que é comentado ali, né, da questão da pessoa ter omitido ou ter mentido. Né? Porque você se sente traído. Traído, né? Mas nesse também sentido. Eu até entendo, porque é uma coisa de medo de rejeição. Que é muito forte, né? Você não outra contar. coisa que a gente observa é que as mulheres, no caso de casais, né, casados, heterossexuais casados, as mulheres ficam mais com os maridos do que os maridos ficam com as mulheres. E quando as pessoas em consultório, né, descobrem ou estão no meio do tratamento, quais são as perguntas mais comuns que elas fazem? Que eu escuto, né? Quanto tempo eu vou viver? Né? Ai, Deus. Eu falo, calma, isso não é mais. Aí vem toda aquela história da gente explicar a questão do tratamento, como é que é. Segundo, se ela pode passar para alguém, se ela passou para o companheiro ou não, a angústia que ela fica até que, no caso, quando ela tem um companheiro, até ele fazer e ter esse resultado, né? Terceiro é se ela não vai passar para alguém em casa, principalmente quando tem crianças em casa. Posso usar o banheiro, né? A angústia do trabalho, né? Algumas profissões realmente, por exemplo, profissionais de enfermagem. Aí a gente aconselha que não seja mais, né? Seja desviado da sua função. Daí isso causa um impacto, assim, social importante. Mas eu acho que basicamente são esse medo. E acho que também uma outra condição muito importante seria o medo da exposição. Como que é garantido o meu sigilo? Se eu for buscar o remédio, alguém vai ficar sabendo? Pois Sabe? O preconceito. O preconceito, mesmo, né? mesmo. Claro, a pessoa está bem de saúde, ela não tem nada. Né? Quem tem HIV não tem estrelinha na testa para mostrar que tem. Então, mas ela às vezes se comporta como tal pelo medo que ela fica daquela condição ser descoberta. A partir que o tratamento vai se desenrolando, que a pessoa se sente mais segura, com o passar do tempo as coisas vão assentando, aquele primeiro impacto ruim passa e fica tudo bem. Ainda mais tendo um anjo assim do lado, explicando desse jeito, né, gente? Realmente deve ser muito bom. Tem que ter carinho, né? Esse carinho que você tem com os pacientes. Outra coisa que recentemente teve uma reportagem no jornal Folha de São Paulo sobre o medicamento liberado nos Estados Unidos, o Truvada. E como preventivo, como é que funciona o Truvada? Na verdade, a gente aqui tem o Truvada já para liberação em casos excepcionais de pacientes que faliram, ou seja, que já não respondem mais a tratamentos anteriores. Então, as pessoas que faliram necessitam de novas drogas que agem de maneiras diferentes para conseguir inibir a replicação viral. Nos Estados Unidos, eles estão usando o Truvada nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que tem uma relação sabidamente com alguém que é positivo e o preservativo rasgou. Então, ela corre lá, eles dão um remédio para que a pessoa use para proteger que ela seja infectada. E realmente os resultados são bons. O medo seria que como a pílula do dia seguinte. Do dia seguinte, exatamente. Agora, eu não acredito que o Ministério, até porque é um remédio caro, que ele vá disponibilizar o Truvada para esse tipo de situação, como está sendo feito lá fora. Eu queria saber também se você tem alguma história em especial de tudo isso que já passou na tua vida, que tem histórias lindas. Eu sei que tem um livro que está em andamento aí, né, das histórias já vividas pela Heloísa. E eu queria saber se você tem alguma história em particular de todas essas que você viveu para contar para a gente aqui. Olha, eu acho que talvez a mais emblemática seja meu paciente 1 de Guará, né? E eu estava ali no corredor do hospital, a Santa Casa local, quando eu vi uma enfermeira toda tímida, com uma pranchetinha na mão, com uma prescrição, e falou: doutora, a senhora poderia fazer o favor de passar essa medicação aqui para esse paciente? Eu falei: não, doutora, ele está sem médico. Eu falei: mas como assim? Ele está sem médico dentro do hospital? Aí ela disse: não, doutora, esse paciente tem AIDS. Eu falei: tem o quê? Ela não queria nem falar alto o nome da doença, né? Quando eu cheguei, eu vi uma cena assim, que nunca mais me saiu da cabeça. Era um paciente que tinha um sarcoma muito grave. O sarcoma é um tumor vascular, né? No caso, é um sarcoma de nariz, com um mau cheiro horrível, porque tinha contaminação bacteriana. E ele sujo, a cama toda desarrumada, o quarto sujo, e você via que realmente era um paciente que ninguém entrava para ver. E eu disse: meu Deus, aí eu cheguei, fui cumprimentá-lo, e eu senti quando ele segurou na minha mão, que ele achou aquilo. Ele falou: doutor, a senhora veio me ver? Eu falei: claro.
E ele me contou a história dele. Eram 3 irmãos, usuários de droga injetável. Os 3 haviam sido contaminados e ele era o que estava mais doente. E a gente acabou ficando amigo. E ele, na hora de ir embora, segurou minha mão e falou: doutora, muito obrigado da senhora ter vindo me ver. Nossa. Sabe? Quer dizer, uma coisa assim que eu falei: meu Deus, mas isso é obrigação. Então ele se sentiu realmente, novamente, tendo que a dignidade respeitada, entendeu? Se sentiu ser humano de novo. E a gente deu qualidade de vida para ele. Foi aí que as pessoas começaram a saber que eu trabalhava sem preconceito nenhum com isso. Eu acho que fica evidente também o quanto esse seu trabalho é gratificante para você. Muito. E o quanto você é um exemplo. E eu acho que é importante para quem está nos vendo e ouvindo que tente abrir o coração um pouquinho e abrir mão do preconceito e tentar fazer uma visita, tentar ajudar alguém, né, com carinho, só com carinho. Se você quer dar dinheiro, quer dar outras coisas, serão super bem-vindas. Mas se você puder dar um pouquinho do seu tempo, né, visitar, conversar um pouco com essas pessoas, isso pode ajudar muito. Né? É verdade, esse aprendizado, né, do relacionamento, sem preconceito de verdade, né? De você se dispor a olhar para aquela pessoa como um irmão. Antes de tudo, mesmo, né? E poderia ser um de nós, né? Porque qualquer um. As formas de se com certeza. De receber o HIV pode ser qualquer uma, de como a gente estava falando, exatamente. Né? Você pode fazer uma unha num lugar. Não existe mais grupo de risco, existe comportamento de risco. Então isso pode acontecer, se não com você, com alguém da sua família. Olha, muito importante. Agora eu queria deixar aqui mais uma vez o endereço, o telefone da fazenda, né? Para quem quer conhecer, vale muito a pena você passar um dia conhecendo, seja lá em Guaratinguetá. Isso, em Guaratinguetá ou qualquer outro lugar do país. O trabalho é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis lá, pessoas realmente muito agradáveis de estar junto. Exatamente. Né? Que só precisavam de um lugar e de um apoio para voltar. De uma chance. De uma chance para voltar à vida normal, né? A vida decente. Com certeza. Olha, agora eu tenho um presente aqui da Copenhagen para você. Que maravilha! Copenhagen.com.br. Esse chocolate e uma infinidade de outros. Nossa, meu Deus. Obrigada, Mauro. Nossa, que coisa boa. Obrigada. Para adoçar um pouco mais essa pessoa que já é extremamente doce. Obrigada. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tenho muito orgulho de poder trazer uma pessoa. Obrigada. Da sua capacidade, do seu caráter e da sua bondade aqui. Da oportunidade, né, que você dá da gente divulgar esse trabalho. Eu falo em nome da Casa de Apoio Sol Nascente, falo em nome da Fazenda da Esperança. Obrigada, viu? É isso, eu é que agradeço. Beijão pra você, Beijo, viu? até. Beijo pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.